O que são as igrejas locais? O que são as igrejas locais? Veja no verso 15. Eu te escrevi para que você fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Aí ele acrescenta, por ênfase, que é a igreja do Deus vivo. Olha aí, Timóteo. Não é coisa pequena, não. Eu estou falando da igreja do Deus vivo. E aí acrescenta ainda mais, a coluna e o baluarte da verdade. Então, essas duas definições da igreja, que ela é a igreja do Deus vivo e que ela é a coluna e baluarte da verdade, tem como objetivo ressaltar a importância de nós procedermos corretamente. Nós não estamos, aqui não é a venda de Dona Maria não na esquina, né, como o pessoal costuma dizer. Aqui não é casa da noca, não, ou casa da sogra, onde as pessoas acham que pode fazer o que quiser. Não. Existem orientações bíblicas, existem instruções. Deus revela de que maneira Ele deseja que o seu povo o adore, o sirva e se conduza aqui nesse mundo. Então vejamos essas duas coisas que Paulo coloca aqui, esses dois destaques que ele faz para realçar a importância do procedimento correto na casa de Deus. Primeiro é que a casa de Deus, que são as igrejas locais, elas são a igreja do Deus vivo. Aqui Paulo se refere a Deus como sendo vivo, talvez em contraste com os deuses pagãos de Éfeso. Quando Paulo esteve, primeiramente em Éfeso, de acordo com o livro de Atos, ele pregou ali durante algum tempo e Deus abençoou a sua pregação de tal maneira que muitos adoradores da deusa Diana se converteram e provocou uma revolta nos santeiros, né? Mexeu no bolso. O pessoal que vendia santo e ganhava dinheiro com isso estava perdendo clientela, porque todo mundo estava virando crente, né? E crente não vai adorar a deusa Diana. Então, Éfeso era o local da deusa Diana, e eles dizem que era ali que a cidade de Éfeso era guardiã do templo, aliás, da imagem que tinha caído lá do céu do deus Júpiter. Então tinha um templo da deusa Diana lá e tinha uma imagem da deusa Diana. Procura aí na internet a figura da deusa Diana, vê que coisa feia. Mas estava lá. Mas o nosso Deus, em contraste com a deusa Diana dos Efésios, cuja imagem estava lá no templo da cidade, nessa mesma cidade onde Timóteo estava, ele é o Deus vivo. Ele é o Deus verdadeiro. Ele não é um ídolo, ele não é uma imagem, ele não está preso num lugar. Mas ele é o Deus vivo e verdadeiro. E a sua igreja é o seu povo, é o povo que ele amou, que ele escolheu, que ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. É isso que é a igreja de Deus. Quando ele fala aqui que é a igreja do Deus vivo, a palavra igreja significa, embora haja um sentido aí que muitas vezes é explorado, é uma palavra grega composta de chamar e para fora. Então, muitos querem usar essa expressão para definir igreja, mas ela, no tempo do Novo Testamento, ela já tinha perdido o seu sentido, né? Já tinha perdido o seu sentido original. Ela significava simplesmente uma assembleia de pessoas. E, portanto, as igrejas, elas são a assembleia do Deus vivo, assembleia do Deus vivo, composta do seu povo. Aqui, quando Paulo fala que as igrejas, que é a casa de Deus, que são as igrejas locais, elas são a igreja do Deus vivo, aqui eu creio que Paulo está fazendo uma referência à igreja de Deus de maneira geral, ou seja, todos aqueles que creram no Senhor Deus, que se converteram, que foram chamados, foram justificados, desde Adão até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja do Deus vivo. E aqueles que já morreram, eles já estão na presença de Deus, servindo a Deus, desfrutando das alegrias da salvação, aguardando a ressurreição dos seus corpos. A gente chama de igreja triunfante. Eles já morreram e já estão na presença de Deus. Então, é a igreja, mas é a igreja triunfante. E os vivos estão aqui nesse mundo, em luta contra o pecado, o diabo e o mundo, e nós chamamos de a igreja militante, ou seja, embora esse termo não é bom hoje, não é? Mas é a igreja que está em guerra, ela está lutando contra o mundo, contra o pecado, contra a carne, está sofrendo perseguições, ela está sobrevivendo aqui nesse mundo. Eles se ajuntam, essa igreja militante, ela se ajunta
os cristãos adoram a Deus, servem uns aos outros, são instruídos na palavra, celebram a ceia e o batismo em comunidades que nós chamamos de igrejas locais. Por exemplo, essa igreja aqui, Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, ela é uma expressão da Igreja Universal de Deus, não do Reino de Deus, da Igreja Universal, certo? Da Igreja do Deus vivo. Ela é uma expressão, E por isso nós dizemos que essas igrejas, elas estão espalhadas pelo mundo, elas têm diferentes liturgias, elas adotam diferentes estruturas, mas elas preservam as verdades centrais do Evangelho.